Boa noite, igreja. É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui nessa quarta-feira para juntos louvarmos ao Senhor, aprender um pouquinho mais a sua palavra. E nessa noite gostaria que todos os irmãos estivessem nesse momento juntos, para que possamos, nesse momento, fazer uma leitura da palavra do Senhor. O Salmo 100, que diz assim: Cantem hinos a Deus, Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembre que o Senhor é Deus, Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo, o seu rebanho. Entre pelos portões do templo com ações de graças. Entre nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Pois o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. E a sua fidelidade não tem fim. Amém? Esse salmo fala claramente dos cuidados que Deus tem tido conosco nesse momento que estamos passando por tanta coisa difícil. Mas, mesmo assim, nós sentimos a presença do Senhor cuidando de cada um de nós. Oremos nesse momento. Senhor Jesus, nesse momento que estamos aqui na Tua presença, Te agradecemos, Senhor, pelo Teu cuidado. Porque até aqui o Senhor tem estado conosco, tem nos protegido, Pai. Muito obrigada, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos deu, por estarmos aqui nesse momento para podermos meditar na Tua palavra, Pai. Abençoe o nosso pastor, que vai nos trazer a mensagem, e abençoe todos os irmãos que estão nos acompanhando nesse momento, Pai. Muito obrigada por tudo. Fica conosco. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vinde, meninos, vinde a Jesus. Ele ganhou-vos bênção na cruz. Os pequeninos Ele conduz. Ó, vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado mal. Reunimos todos afinal. A Santa Pátria Celestial, com Cristo Salvador. Já sem demora todos convém seguir o rumo da glória além. Jesus vos chama, quer vosso bem, ó, vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado mal, reunirmos todos afinal. Na Santa Pátria Celestial, com Cristo Salvador. Ama os meninos, Jesus o diz, quer receber-nos no bom país, quer conceder-nos vida feliz. Ó, vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado mal, reunirmos todos afinal. Na Santa Pátria Celestial, com Cristo Salvador. Eis a chamada, vinde hoje a mim. Não há no mundo quem ame assim. Amor divino jamais tem fim. Ó, vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado mal, reunirmos todos afinal. Na
Isaías 20, de 18 a 21. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus da justiça. Bem-aventurado todos os que nele esperam. Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Tu não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. Embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição, contudo não se esconderão mais os teus mestres, os teus olhos verão os teus mestres. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Amém. Bem-vindos e bem-vindas, que a paz do Senhor esteja com todos e com todas. Vamos orar. Deus de amor, fica conosco. Fala, Senhor, aos nossos ouvidos, para que entendamos a Tua palavra e, como zelosos servos, a apliquemos em nossas vidas. Te pedimos tudo isso com o perdão de nossos pecados, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O texto lido de Isaías, ele nos apresenta um cuidado de Deus para conosco, para que não nos desviemos do seu caminho. É uma coisa importante de entendermos, meus irmãos, minhas irmãs, que Ele começa a obra em nós, e também Ele dá continuidade, Ele nos sustenta para que não desviemos do seu caminho. Há poucos dias, há poucas semanas, nós falamos sobre o Salmo 37, que também fala sobre o caminho e confiar o caminho a Deus. E em diversas passagens da Bíblia, começar lá com Moisés, depois com Josué e em outras passagens, falando para não nos desviarmos nem para a esquerda nem para a direita do caminho do Senhor. E esse texto, então, nos orienta que, apesar de termos momentos de dificuldades, momentos de aflição, que às vezes achamos que Deus é tardio, em nos socorrer, mas Ele está atento aos nossos problemas, às nossas necessidades. Quando passamos um momento de dor, de tristeza, realmente há uma urgência em querer ser atendido. É uma coisa que clamamos a Deus, que pedimos, que imploramos, que buscamos a Deus. É interessante isso, meus irmãos e minhas irmãs, porque esse texto fala justamente isso, que Deus permitiu que passássemos pela aflição, mas que Ele nos socorre de tal maneira e tão grandemente que ultrapassa as nossas expectativas. Se lêssemos um pouquinho mais o texto de Isaías, inclusive tem um momento que ele fala assim, que a lua vai resplandecer como o sol, e o sol vai brilhar 7 vezes mais sobre o povo de Deus. Quer dizer, a glória de Deus se manifestando refulgente depois do socorro de Deus sobre as nossas vicissitudes, as nossas aflições. É interessante, porque tudo isso está envolto na ideia que Deus vai orientar o seu povo. Ele fala assim, os mestres não vão ficar mais ocultos. Os mestres, quer dizer, aqueles que te orientam, que te ensinam
o caminho do Senhor, vão estar atentos. E aí ele vem uma frase enigmática, né? Ele não diz quem vai fazer isso. Ele falou uma voz. Se você se desviar para a direita, ou se você se desviar para a esquerda, uma voz vai falar para você, este é o caminho. Olha que interessante, né? Nós sabemos que muitos passam por momentos em que se afastam do caminho de Deus, que foram criados às vezes na igreja, foram criados no evangelho e se afastaram. E depois, num outro momento, tem uma nova experiência com Deus. E muitas vezes nessa nova experiência as pessoas atribuem a uma nova conversão, mas uma vez salvo, é salvo para sempre. O que pode acontecer é justamente isso. A pessoa se afasta e Deus a busca. Deus faz com que as coisas de sua vida a relembrem do caminho em que deve andar. E às vezes, através da aflição, da angústia. Sempre, né, pensamos que a aflição, a angústia são males a serem evitados. E são. Devemos evitar. Devemos evitar cair em problemas que nos deem angústia, que nos tragam aflição. Mas a Bíblia nos diz que é bom o Senhor nos ter afligido, porque com a aflição que Deus permite que passemos, muitas vezes retomamos o caminho em que devemos andar. O caminho melhor, o caminho direito. Eu me lembro, quando eu era adolescente, devia ter meus 12, 13 anos, eu me perdi na cidade, lá em São Paulo. E não conhecia São Paulo. Mas eu sabia que se eu encontrasse um metrô, eu facilmente conseguiria voltar para casa. Então eu tinha uma referência, eu ia perguntando para as pessoas, andei horas, porque provavelmente o metrô que eu perguntei, eu não perguntei um metrô mais próximo, eu perguntei uma estação específica, não recordo mais qual era, e as pessoas foram me orientando e eu consegui chegar ao metrô, tomei o metrô e voltei para casa. Só quis contar essa ilustração para mostrar, meus irmãos, que às vezes nós nos perdemos no caminho. Mas se conhecemos o caminho, se sabemos para onde queremos chegar, podemos voltar a ele. Podemos reencontrar a nossa vida com Deus. Podemos reencontrar nossa intimidade com Deus. Ele não vai nos abandonar. Mesmo que em momentos de nossa vida nós nos afastemos dele, uma voz virá nos dizer, este é o caminho. O Espírito Santo não vai permitir que nos desviemos de tal maneira que não encontremos de novo o caminho de Deus. Torno a falar. Uma vez salvos, salvos para sempre. Deus não vai fazer o seu trabalho pela metade em nossas vidas. Ele não vai nos dar apenas meia salvação. Então o resto depende de vocês. Não. Estamos nas mãos de Deus. A partir do momento que escolhemos abrir o nosso coração e aceitar a oferta de amor que Deus nos faz, Ele passa a habitar conosco e nunca mais nos abandona. Claro, podemos perder a sensibilidade, podemos não conseguir perceber a presença de Deus em nossa vida, mas Ele está presente. O fato de não percebermos não significa que Deus nos abandonou. Significa que o meu erro, o meu pecado, as minhas dificuldades encobrem a minha vista para que eu não o veja. Ele me vê, Ele me guarda, Ele me protege, Ele me acompanha.
É isso que nos diz o texto de Isaías. Podemos confiar no Senhor. Podemos entregar o nosso caminho de todo o coração. Como dissemos no Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Este versículo 5 do Salmo 37 nos indica a mensagem que lemos agora nesse texto de Isaías. Que Deus cuida de nós. Que tenhamos nossos corações sinceros. Evitemos sair do caminho de Deus, porque como diz também a parábola da ovelha desgarrada, ele vai nos buscar, ele vai nos trazer. Infelizmente, alguns compreendem mal essa passagem e acham, então eu vou me desgarrar, vou fazer as coisas erradas. Não se esqueça do que começou no texto de Isaías, de comer o pão da aflição e beber a água da angústia. Isso não significa perder a salvação, mas significa receber a correção de Deus. Se não andarmos no caminho direito, se não andarmos da maneira que Deus deseja que andemos, passaremos por um deserto, como passou o povo de Deus no passado. Passaremos por vales escuros, por momentos de tristeza e de angústia. Mas no fim, o Senhor nos acolherá e nos trará de volta os seus braços amorosos. Confiemos, pois, as nossas vidas a Deus, porque Ele é fiel. Ele nos guarda e nos protege em todos os nossos caminhos. Amém. Manda-nos luzir ao Senhor Jesus, como a vela acesa dá de noite a luz. Quer que nós brilhemos como a luz do céu, tu no teu cantinho e eu no meu. Cristo sempre a luz para si requer, percebendo logo o céu enfraquecer. Sempre a luz mostremos que Jesus nos deu, tu no teu cantinho e eu no meu. Ao redor então manda a luz raiar, para as densas trevas hoje dissipar. Com Jesus brilhemos, pois nos acendeu, tu no teu cantinho e eu no meu. Vamos apresentar diante de Deus nossos motivos de gratidão. E chegou ao meu conhecimento também que dia 23 passado, além da nossa irmã Márcia, por quem oramos, também fez aniversário o senhor Adailton, pai do Silvio. Vamos agradecer e suplicar pela vida dele também e dos demais pedidos e gratidão que os irmãos têm. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, porque todas as boas dádivas vêm de Ti. Te agradecemos pela vida do senhor Adailton, pedimos que o Senhor o esteja visitando, cuidando dele em suas dificuldades, que o Senhor possa estar abençoando esse teu filho, ó Pai, que ele consiga sentir a tua presença e o teu cuidado em todos os momentos de sua vida. Te agradecemos também, Senhor, pelas muitas bênçãos derramadas sobre o teu povo. Pedimos que esteja cuidando, ó Deus, de cada um, olhando, Senhor, para as suas necessidades, ouvindo o seu clamor. Tantos pedidos que são sempre apresentados, ó Pai, de saúde, pedindo a Deus que o Senhor console enlutados e tantas coisas, ó Pai, que derramamos sobre o teu altar, pedindo o teu socorro, sabendo que o Senhor é pródigo em nos atender. Te louvamos, ó Deus, por todas as bênçãos recebidas, no nome de Jesus. Amém.
Em pé, vamos fazer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém.